eu tô muito ansioso pra saber mais sobre a Almaco, sobre a história, né, da Almaco de uma forma geral. Mas antes eu quero saber de você, Érica. Como que você entrou no mundo das resinas, no mundo dos compósitos, né? Queria saber da sua trajetória profissional. Você sempre trabalhou nessa área? Sua formação? Conta pra gente um pouquinho. Não, nada a ver, na verdade. Eu não tenho nada a ver com essa área de resina. Minha formação é marketing, jornalista. E antes de entrar na Almaco, eu trabalhava na Braskem, que era um termoplástico. Trabalhava na área de marketing institucional lá. E aí eu saí e eu fui convidada para montar o departamento de marketing na associação, que não tinha. Isso em 2007. E aí eu entrei com essa meta de começar a desenvolver o marketing da associação e começar a ter visibilidade. Quem era o presidente na época? Na época era o Henrique Ferraz, e o vice-presidente era o Luiz Orro, que estava na Crey Valley. E aí eu fui fazer uma reunião lá, então fiquei até assim super assustada. A primeira pergunta que eles fizeram para mim foi: quando você pensa em termofixo, o que vem na sua cabeça? Eu estava vendo o mercado termoplástico, sabia tudo, né? Polipropileno, tal. Cheguei lá, aquele baque, eu falei, como que eu vou... Né? Nada! Aí na hora eu vi que no CT como tinha uma caixa d'água, eu falei assim, caixa d'água. E aí fui, boa. E aí fiz uma série de entrevistas e entrei... Porque estava lá, eu estava dentro do CT com eles, me mostraram. Foi logo depois de uma reunião de conselho gestor. Estava o Gilmar Alter também, na época. E aí eu entrei na associação, comecei a trabalhar na área de marketing e estou lá há 16 anos. Uau! E nesse meio tempo a gente vai aprendendo, porque o material é um material que encanta, né? A gente começa a aprender sobre ele, a gente começa... são muito ecléticas, Sim, fora a flexibilidade de design, você pode fazer o que você quiser, você vai vendo as trajetórias das empresas, passaram-se muitas lá dentro, saíram, fizeram de joint venture, mudaram de nome, e todas essas migrações... Aliás, esse podcast, como disse o Bedu, ele tem, né, o fundamento é essa questão do empreendedorismo, e já nesses quase 100 episódios, ele já entrevistou pessoas desde joias afetivas até pultrusão, né, que foi mais recente. Eu acho que o mais industrialzão que a gente chegou foi a pultrusão, né? Então, assim, que nem você falou, da joiazinha desse tamanho até... Ou seja, esse caráter eclético do compósito, ele é apaixonante mesmo, né? Exatamente o que você falou. A gente comentava, a gente sempre falava nos cursos que nós tínhamos lá no início, assim, que eu comecei a assistir para aprender, que todo mundo fala assim, o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser, você pode imaginar, além de você ter a facilidade no início do processo, isso é uma coisa fácil de você fazer. Né? Não é uma coisa que requer muita coisa, né? Para você construir um molde, para você começar a construir uma peça. Para o público de vocês, que é o artesanato, que trabalha com produto em baixa quantidade, né? Começando, é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Sim. Então, você acaba criando, né? Você deixa a sua imaginação fluir e você vai fazendo um pouco de tudo. Então, a gente começou a me encantar com isso, foi indo. E aí, em 2019, que houve a mudança, né? Sim, aí me convidaram para ser presidente, porque queriam uma pessoa que fosse um executivo que não tivesse ligação com nenhuma empresa. Porque tinha essa característica, né? Como era o caso do Gilmar Lima, como era o caso do próprio... O Henrique Ferraz, que você falou. E no estatuto era assim, né? Quando a associação foi montada em 1982, quando era ainda Asplar, o estatuto ele dava que tinha que ser um fabricante de matéria-prima como presidente e teria um vice-presidente que poderia ser um transformador, um distribuidor e tal. E aí foi-se assim durante muitos anos. No começo se chamava Asplar? Asplar. Os resineiros se reuniram e montaram a Asplar em 1982. Eu sou da Abimaco para cá. Não, teve uma associação que andou em paralelo, que era a Abrapoli. A Abrapoli, inclusive, eu era um dos diretores lá. E aí eu comecei na Asplar, aí a gente migrou para a Abrapoli, depois houve em algum momento... juntou-se os objetivos, né? E virou Asplar, depois a Abimaco e depois a Almaco. Ou seja, tomando corpo cada vez mais. Sim. E hoje com... porque o nosso mercado não é tão grande que justifique ter mais de uma associação. Sim. Era muito melhor a gente juntar todo mundo no mesmo lugar e todo mundo lutar por uma coisa em comum, que é fomentar o mercado e disseminar cada vez mais o conhecimento.
Sim. E a associação, ela tem essa pegada de levar o conhecimento, né? Isso foi sempre foi dos propósitos da associação. E a gente bate muito nisso, a gente quer muito isso, né? Porque quanto mais as pessoas conhecerem os materiais, mais eles vão especificar no futuro. Que esse é o nosso problema. A gente não tem mão de obra capacitada o suficiente para atender a demanda. Os que têm, eles já estão empregados, eles já estão com as agendas comprometidas. A gente precisa de novos.